Olá, alunos da Escola de Discípulos, estamos aqui para mais uma aula. Hoje a lição de número 6, Estratégias e Dinâmicas para o Evangelismo. Então, nessas duas aulas, a que eu passei na semana passada, na outra semana, que é a aula de número 5, uma igreja, o evangelismo em uma igreja de pequenos grupos, e agora estratégias e dinâmicas de evangelismo, nós estamos tratando de uma maneira mais prática, a respeito da evangelização do fazer discípulos, Lembrando que uma igreja de programas que a gente chama, que é uma igreja com eventos pontuais, essa igreja ela está muito acostumada a trabalhar com evangelismo de qual forma? Um evangelismo por ano no cemitério, alguns evangelismos semestrais ou trimestrais com ar livre, uma panfletagem, A igreja de programas olha para o evangelismo dessa forma, que é a forma com que a maioria das nossas igrejas, inclusive a nossa, ela no momento ela se comporta quando fala a respeito de evangelismo. Você já pensa o quê? Domingo à tarde eu vou sair para fazer uma panfletagem ou então para fazer um culto ao ar livre. Só que agora você, como discípulo, já tem entendido que isso não é cumprir a grande comissão. É uma das facetas, pode até ser, mas não é a forma mais eficaz, porque a grande comissão, ela não está somente no sair, ela está no ir, ide por todo mundo, mas com um objetivo específico. Qual é esse objetivo? Fazer discípulos, E Mateus vai dizer, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar todos os mandamentos. Então não basta eu apenas falar que Jesus te ama. É claro, é importante eu falar, com certeza. Só que não basta apenas eu dizer à pessoa que Jesus te ama, A grande comissão é eu ensinar essa pessoa por que Jesus ama ela, ensinar essa pessoa a guardar esse amor de Cristo e como ela vai fazer para manifestar de volta, para retribuir esse amor. Então é muito mais do que um Jesus te ama, que faz efeito? Claro que faz, Eu acho que nós somos maduros o suficiente para entender isso. Nós não estamos descartando aqui nenhuma outra técnica de evangelismo. Nós só estamos colocando para os irmãos, que são alunos, que são aprendizes aí da escola de discípulos, as formas mais eficazes de cumprir o ID do Senhor. Então, semana passada, nós vimos que a estratégia da casa, a igreja que funciona na casa, ela é muito mais efetiva porque é uma igreja que vai cuidar muito mais de perto do novo convertido. Hoje nós vamos ver algumas estratégias, tanto antigas como novas. Nós vamos fazer uma comparação aqui de estratégias que funcionaram e hoje já não funcionam tanto, e estratégias que hoje funcionam, que há muito tempo já foi deixada de lado. Então a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, entrar um pouco mais dentro desse assunto para que você fique bem afinado como discípulo de Cristo, e quando uma pessoa te interrogar, te perguntar, ou até mesmo que você tiver a oportunidade de ensinar alguém, você esteja bem seguro daquilo que você está falando. Com respeito ao evangelismo, que antes a gente tinha na nossa mente que evangelizar era domingo à tarde entregar um panfleto. Isso eu estou cumprindo o ID. E aí agora, como discípulo, você tem a oportunidade de entender que não é assim que funciona, Então vamos lá. Estratégias e dinâmicas para o evangelismo. A primeira coisa que a gente tem que saber nessa lição é o seguinte: como está descrito no tópico 1, o evangelismo não muda, e sim os métodos do evangelismo. Então a essência do evangelismo, que é a mensagem de Cristo, ela não muda. A mesma mensagem de que Jesus
ele salva, liberta e leva para morar no céu, é a mesma mensagem que foi pregada há muito tempo atrás, que era pregado pelos nossos patriarcas, que eram pregada pelos nossos irmãos mais antigos na igreja e que agora é pregada por nós. A mensagem, ela não muda. A palavra, ela não muda, ela é a mesma. Então, a essência do evangelismo, que é a mensagem, ela sempre vai ser a mesma. Um Jesus que morreu e ressuscitou para perdão dos nossos pecados. Um Deus que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem, ela não muda. O que muda, Camila? Muda as estratégias com que eu divulgo essa mensagem. Isso a igreja precisa se adaptar. Isso a igreja precisa rever a cada dia. As estratégias. Por quê? Porque o público de antigamente, que era atingido por essas mensagens, não é o mesmo público de hoje. Porque hoje nós vivemos na chamada pós-modernidade, aonde as coisas fluem muito mais rápido. As pessoas, as crianças, os nossos jovens, eles são impulsionados diariamente a questionar princípios na escola. Desde a escola, eles já são formados para questionar princípios, para questionar padrões. Por que tem que ser assim? A vida inteira foi assim, mas agora a gente está querendo saber o porquê. Isso não acontecia antes. E se acontecesse, era com uma frequência baixíssima. Então, a gente precisa de rever sempre os métodos para atingir essa geração da pós-modernidade, para atingir as pessoas que às vezes até não são mais antigas, mas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, e essas pessoas elas estão influenciadas por uma modernidade que deixou tudo muito mais rápido, né? Hoje em dia nós vemos o que? Você chega na cidade, é um bombardeio de panfletos na sua mão, né? Empréstimo rápido, trago a mãe de não sei quem que traz o marido, o homem amado em 3 dias, dentista, o tanto de panfleto de dentista, cada esquina tem um panfleto de dentista. Então, essa pós-modernidade, ela sai de casa programada ao quê? Pegar esse papelzinho, jogar na primeira lixeira, isso quando não é mal educado, e joga na rua. Então, nós precisamos entender essa sociedade em movimento. Nós precisamos olhar para a sociedade. Não dá para a igreja descartar, por exemplo, a internet hoje em dia. Por quê? Porque hoje a internet, ela tomou conta. Isso não tem como a gente voltar atrás. Isso faz parte da modernidade. E a igreja vai fazer o que então? Ela não vai abrir mão de seus princípios, porém, ela vai precisar se adaptar, ela vai precisar se refazer, se reinventar para atingir essa sociedade que tem uma demanda diferente da que nós tínhamos antigamente. Ok? Então, é importante que fique claro isso para você, que o método, o evangelismo, ele não vai mudar. A palavra é a mesma, a essência vai ser sempre a mesma, a base vai ser sempre nas Escrituras. Porém, nós precisamos abrir a mente para conseguir atingir essas pessoas que hoje nós não estamos atingindo, trazendo elas para o templo através de um panfleto. Ok? Então, vamos lá. 3 métodos que hoje têm pouca eficiência, mas que já tiveram muita eficiência. 3 métodos, né? A gente está falando agora de estratégias de evangelismo. Então, primeiro nós vamos ver aquilo que deu certo, mas hoje pode dar certo? Claro que sim, a palavra ela é viva e ela faz o efeito da maneira que ela quiser. Porém, são 3 métodos que hoje não têm mais a eficiência que tinha antigamente.
O primeiro método, cruzadas evangelísticas. Quem lembra aí daquelas fotos de ginásios lotados pelo Billy Graham? Quem lembra de cruzadas evangelísticas aonde fazia-se o apelo e centenas de milhares de pessoas iam à frente? Essa era um método de evangelismo que deu muito certo. Hoje não dá, Camila? Pode até ser. Só que hoje, com a modernidade, né, aconteceram-se o quê? Que essas cruzadas evangelísticas, até por conta de culpa da igreja, se tornaram eventos evangélicos. Não é mais evangelístico. Se tornaram apenas atividades evangélicas. Então você tem um evento de um grande porte, aonde você vai colocar em porcentagem, é um evento para cristão. Coloca-se ali um cantor famoso da mídia e você tem 99% de crentes assistindo aquele evento. Nós não temos a motivação de levar um não crente. As pessoas não têm uma motivação de levar um não crente. Você olhando isso aqui, você pode minimizar essa cruzada, por exemplo, para um evento, uma festa de departamento. Quando a gente tem festa de departamento, a gente faz o quê? A gente faz carta, convida todas as igrejas do distrito, todas as igrejas do bairro, né? Você divulga na internet e tal, e convida outras igrejas, mas a gente não faz um trabalho específico de levar não crentes na festa, que seria o objetivo correto. Por quê? Porque a maior festa é quando um pecador se salva. Se eu só convido igrejas, eu vou fazer uma festa terrena, eu vou fazer uma programação muito linda, com uma camisa muito bonita, eu vou ter muitos crentes ali sendo renovados, sendo fortalecidos, sendo avivados, vai ter efeito na vida desses crentes, porém não vai ter o principal objetivo da igreja, que é a salvação de vidas. Então, quando eu programo uma festa, a primeira coisa que eu deveria pensar é estratégias para levar não crentes para essa festa. E eu ter pelo menos uns 30% do meu público de não convertidos. Esse seria o meu objetivo de discípulo, de pessoas que pensam como pequenos cristos, que precisa ganhar almas para Jesus. Mas nós não fazemos isso, nós preparamos a festa para crentes. E não preparamos a festa para pessoas não convertidas, que é o que acontece agora, maximizando nas cruzadas. Nós vemos eventos grandes, eventos tops de linha, porém eventos para crentes. Por isso que a cruzada hoje já não tem o efeito de antigamente. Por que antigamente muitas pessoas aceitavam a Jesus? Por conta disso. Um grande evangelista que eu vejo hoje em dia, né, nos nossos tempos, e eu gosto bastante dele, que é o pastor Mariano, Samuel Mariano, né? Esqueci o nome do homem agora, misericórdia. Mas eu acho que é Samuel Mariano. Ih, meu Deus, esqueci o nome. E aí, o que acontece? Eu gosto muito dele, apesar de não lembrar o nome, e assim, ele é muito voltado para isso. Todo culto, ele faz muita cruzada lá pro lado do norte, né, da onde ele é Samuel mesmo. E aí o que acontece? Ele tem essa coisa de no final fazer o apelo, muitas pessoas aceitarem a Jesus. E eu tive a oportunidade de ir num evento que ele fez, que ele estava presente, da Assembleia de Deus, lá em Angra, num colégio. E eu lembro que nesse dia, na hora que ele fez o apelo, demorou-se muito para alguém aceitar Jesus.
E aí ele pegou e falou para os irmãos da igreja, ele falou assim, eu não acredito, ele falou desse jeito no microfone, quem segue ele ou conhece sabe que ele fala mais assim, né? E ele disse para os organizadores que estavam no púlpito, eu não acredito, ele falou assim, que vocês se empenharam tanto, fizeram um evento lindo desse, nesse colégio enorme e não convidaram não crentes. Essa foi a palavra dele naquele local. Por quê? Porque ele falou assim, eu saí lá do norte, eu esqueci de onde que ele é, mas é para aqueles lados de lá, eu vim para cá e vocês não convidaram, ele falou, não crentes, eu não acredito, ele falou exatamente essas palavras, né? E aí depois de muito apelo, né, algumas almas aceitaram a Jesus, mas dava para ver no rosto dele a frustração no sentido de que a igreja não tinha convidado. Por quê? Porque as cruzadas evangelísticas hoje é mais para receber, para o crente receber, e não o objetivo da cruzada evangelística, que é ganhar almas para Jesus. Uma segunda coisa que deu muito certo, mas hoje em dia já não dá tanto, é os panfletos. Como eu disse, os folhetos. Como eu falei anteriormente, nós precisamos ser maduros o suficientes para entender que não é que nós estamos falando que o método não funciona mais. Claro que ele pode funcionar. Claro que pode ter pessoas que são alcançadas por esse método. Só que esse método não pode ser o nosso top 1 de evangelismo, como muitos crentes fazem. Nós precisamos entender que essa é uma das formas. Um folheto é para você ter dentro de uma Bíblia, dentro de uma bolsa, uma hora que você está em algum lugar, você tem a oportunidade de falar com a pessoa ali no final você dá um panfleto para ela ver, para ela ler, no final vai ter ali o nome da sua igreja, de repente o endereço, se ela quiser ir. Para isso que serve um folheto, né? E nós precisamos continuar usando. Só que ele não é a melhor estratégia, não pode ser a única estratégia da igreja. Por quê? Como eu disse, as pessoas hoje, elas saem de casa com o seu subconsciente já formatado. Todo o papelzinho que eu vou pegar, eu vou fazer o quê? Amassar e jogar no lixo. Você lê? Não, você não lê. Vou fazer uma pergunta para você, discípulo aqui. Você já deve com certeza ter entregado folhetos na rua. Você leu esses folhetos antes de entregá-lo? Eu tenho certeza que a maioria não. Porque nem nós temos a paciência ou a vontade de ler um folheto antes de entregá-lo a alguém. Nós não fazemos isso. E nós queremos que essa pessoa que não conhece Jesus, que vai pegar esse folheto, leia, sendo que nem você leu. Por quê? As pessoas não têm o hábito da leitura no normal. Isso, a maioria das pessoas já não tem o hábito da leitura. Segundo, elas saem na rua programadas a amassar qualquer papel. Eu, por exemplo, nem olho para a maioria deles. Eu já pego por educação e pela pessoa que está ali trabalhando, ganhando o dinheiro dela para aquilo, pego o papel, amasso e jogo na primeira lixeira que eu vejo pela frente. Vou ajudar a pessoa pegando papelzinho para ela receber o dela no final do dia, mas aquilo não interessa para mim. Pego e jogo fora. Então, as pessoas condicionadas a isso faz com o folheto a mesma coisa. Elas já estão condicionadas àquilo. Primeiro, porque a maioria não gosta de ler, e segundo, porque a mente dela já tá. Pega o papelzinho e joga fora. Esses papelzinhos que enche a bolsa da gente, um monte de lixo, elas pegam e jogam fora. Não que o papel, que o folheto seja importante, mas para ela, naquele momento, ela não tem essa consciência. Então, o folheto é uma coisa que deu muito certo, mas que hoje não dá tão certo assim. A terceira coisa, método, né, que foi muito eficaz, mas hoje não é a melhor estratégia, são os cultos ao ar livre. Os cultos ao ar livre ainda dá certo? Dá. Ainda dá para fazer? Claro que dá. Porém, não pode ser o nosso top 1 no evangelismo. Não pode ser a nossa primeira estratégia.
A igreja pode ter cruzadas, pode ter cultos, pode ter momentos de folhetagem? Claro que sim. Porém, a nossa lição está nos ensinando que não devemos focar como o primeiro método a ser o mais eficiente, porque não é. Por que o culto ao ar livre hoje não é tão eficiente? Primeiro, que com a pós-modernidade, as pessoas hoje, elas querem o melhor som, né? Antigamente usava aquela vitrola e aquele negócio, quase não saía a voz do artista direito, aquele chiozinho no final e tava todo mundo beleza. O negócio foi modernizando, aí começou o som estéreo, som não sei o que, som não sei o que lá. Hoje em dia, a pessoa não quer ouvir ruídos, ela quer o melhor fone de ouvido, fones tecnológicos, não sei o que, televisões de última geração que não aparece um pingo, um cisco na televisão, você consegue ver até o fundo dos poros dos artistas. Hoje em dia, todo mundo quer qualidade top em tudo. Dentro de casa, os melhores eletrodomésticos, é a geladeira que não faz mais gelo. Antigamente, aquela geladeira que de semana em semana não dava nem para ver a carne no congelador, de tanto gelo que tinha na geladeira. Não sei se você lembra disso, mas na sua casa devia de ter uma assim. E hoje em dia é frost free, hoje em dia o negócio só sai uma nata, não faz mais gelo. E aí, porque as pessoas elas estão querendo cada vez na pós-modernidade conseguir mais. Com isso, ela já não quer parar para escutar aquela caixinha de som chiando na rua com aquela voz de pamonha. Ele não quer mais. Hoje em dia isso não atrai a pessoa, muito pelo contrário. Quando ela escuta aquilo, ela já tem um preconceito com respeito àquela situação. Por quê? Porque ela já está envolvida na pós-modernidade e nos muitos artifícios que a tecnologia dá. Ela já não quer mais parar para ouvir. Camila, mas o nosso ar livre não é feito com uma caixinha que fala igual pamonha. Tudo bem, só que aí tem o segundo problema de hoje não dar certo. O primeiro é esse, que a maioria, você precisa concordar comigo, que é aquele sonzinho daquela caixinha que fala igual pamonha. A segunda situação por hoje, o culto ao ar livre não dá certo, é pelas pessoas que fazem o ar livre. Sim, porque são pessoas crentes que estão ali de boa vontade para pregar o evangelho, mas são pessoas que não aprenderam a discipular. São pessoas que não aprenderam a evangelizar. São pessoas que muitas delas, a maioria eu julgo, não teve essa experiência que você está tendo, esse conhecimento que você está tendo. Então, vê se não é a cena que vai passar na sua mente de um ar livre hoje em dia na igreja. O Ministério de Louvor está lá, arruma-se um lugar com um pouquinho de sombra, pelo amor de Deus, né? E tá os irmãos ali do Ministério de Louvor, a maioria dos outros irmãos no sol quente, e aí faz o quê? Cada um busca um pontozinho onde tem uma árvore, um poste para esconder atrás, alguma coisa para fazer um pouco de sombra. Fica-se então todo mundo meio que espalhado, cada um num pontinho. E aí passa alguém na rua. Algum dos irmãos vai cercar aquela pessoa? A maioria não. Uma pessoa está ouvindo lá da janela. Alguém vai sair daqui de trás do poste para ir lá na janela falar com aquela pessoa? Por quê? Porque as pessoas que estão ali, elas acham que elas estão cumprindo o ID simplesmente, e eu achei isso, irmãos, muito tempo, não estou julgando ninguém não, a começar por mim. Elas acham, elas têm a certeza que elas estão cumprindo o ID simplesmente por estarem ali escondidas atrás do poste por conta do sol, elas estão ali cumprindo o ID, porque ela está ali como a igreja para apoiar o trabalho da igreja. Por isso o evangelismo culto ao ar livre não dá certo. Porque as próprias pessoas que estão fazendo o ar livre,
elas estão preocupadas com tudo, menos com as pessoas que estão à volta, ouvindo aquilo ali e precisando daquela ajuda. Não dá certo. Nós precisamos entender que se vai ter um ar livre, todas as pessoas que estão ali precisam, desde as crianças, estar envolvidas no ar livre. E aí, chamar as pessoas para perto, passar na casa dos vizinhos e falando, vê um vizinho lá de cima, vai lá e fala com ele, e vê uma pessoa chegou mais perto, abraça ela, chama ela para junto. Isso é fazer o ar livre. Só que a gente acha que fazer ar livre é o ministério de louvor cantando uma música de evangelismo, é a última chance, uma chance igual a essa, a gente faz a oração e beleza, cumprimos o nosso objetivo. Isso não é o objetivo de um ar livre. O objetivo de um ar livre é você como discípulo de Cristo, sair dali com a certeza que você atingiu as vidas que estão ali escutando. E aí você vai lá e confere para ver se atingiu mesmo, se a pessoa está ouvindo ou não, sabe? Então, por isso que não dá certo. Primeiro, porque as pessoas, elas não estão mais a fim de ouvir uma coisa mais ou menos, porque agora, com a pós-modernidade, elas estão acostumadas com sons e situações melhores. E a segunda é pelas próprias pessoas que fazem o evangelismo. Essas pessoas, elas estão ali achando que só delas estarem plantadas naquele lugar, elas já cumpriram o ID delas. E às vezes elas não falam com ninguém e elas acham que já cumpriu o ID dela. A maioria das pessoas que vão para o evangelismo vão dessa forma. E não é esse o objetivo do ar livre. Então, por isso que hoje ele não tem feito tanto efeito como ele fazia antigamente. Agora, beleza até aqui? Então, vamos lá. Agora nós vamos ver o evangelismo através de relacionamentos. Por que, então, que as estratégias, a gente já falou de estratégias que usava antigamente, né? E a gente falou na última aula que o evangelismo nas casas é o evangelismo mais eficiente. Esses outros funcionam? Funciona. A gente pode colocar na lista da igreja? Claro que sim, deve. Porém, o que tem que estar na nossa mente na frente? O evangelismo relacional. Aquele que a gente faz através de relacionamentos é o evangelismo top 1. Por que que ele é o melhor? Por algumas estratégias, e ele tem 3 estratégias fantásticas que nós precisamos aprender com ele e entender que por isso é o melhor. Primeiro, evangelismo na mesa. Quando a gente fala de relacionamentos, quando a gente fala de evangelismo nas casas, evangelismo próximo, de proximidade, a gente está falando de comunhão. Então, nós vamos ver que Jesus ele fazia muito isso. Jesus ele estava o quê? Comendo na casa dos publicanos, do fariseu. Jesus chama Mateus e vai comer na casa dele. E aí vai se sentar com publicanos, né? Por que que Jesus estava fazendo aquilo? Porque Jesus queria ensinar um conceito de compartilhar boas novas. Ele estava querendo ensinar para os discípulos que existia uma forma muito eficaz de compartilhar boas novas. Qual era? A mesa, tendo comunhão, né? Estar na mesa, né? E aqui eu não estou falando também, mas não é simplesmente de comida, né? Mas você está sentando junto, você está compartilhando, você está conversando, se relacionando, isso facilita e muito a questão da aproximação da pessoa a Cristo. Por quê? Porque a gente ganha a pessoa primeiro para a gente, para depois ganhar ela para Cristo. Se a pessoa não for com a sua cara, certamente ela não vai escutar nada daquilo que você falar. Se a pessoa não gosta de você, ela simplesmente vai bloquear tudo aquilo que você falar para ela. Agora, se a pessoa gostar de você, mesmo ela não estando a fim de ouvir a mensagem, ela ouve por consideração a você. Então, você ganhar a pessoa no relacionamento, por isso
que a maioria das pessoas aceitam a Jesus através de quê? Parentes que levou na igreja, mãe, pai, irmão, marido, mulher. Por quê? Relacionamento. A pessoa está íntima, ela está próxima, você já ganhou ela para você. Então agora o próximo passo é ganhar para Cristo. A mesa é uma das melhores estratégias, né? E Jesus vai ensinar isso, né? E os discípulos vai trazer isso depois para eles, né? A questão do relacionamento à mesa. Então, por que o trabalho nas casas, ele facilita muito a questão do evangelismo? Porque a proximidade, o relacionamento estreito, o estar sentado na mesa, faz com que a pessoa se abra para uma conversa. Por exemplo, você chama um parente seu, um amigo, um vizinho, para tomar um chá da tarde, um café da tarde com você. Você senta com ele, aquele vizinho não fala do evangelho, não gosta, mas ele é seu amigo, ele senta com você na mesa. A partir do momento que ele sentou para uma conversa, ele está desarmado naquele momento. E você, com sabedoria, lança a palavra, é terra boa, porque ele está pronto para receber, ele está sem receio, ele não está ali armado, ele está de coração aberto, ele está ali para conversar com um amigo, e se você coloca com delicadeza Jesus na mesa, ele vai conseguir receber Jesus através dos seus atos, ele vai conseguir perceber isso, né? Então o relacionamento, a questão, a primeira estratégia que funciona nesse método é essa, né? É que geralmente você trata com essas pessoas na mesa, né? Você trata com essas pessoas próximas, você trata com essas pessoas trazendo elas para perto, né? Por isso ele dá muito certo. Segunda estratégia que é usada nas casas e por isso ela dá muito certo: evangelismo através de atos de gentileza e amor. As pessoas acreditam com muito mais facilidade quando elas veem o amor em ação do que apenas em palavras. Então, quando você está perto, quando você já trouxe para junto, quando você vive um relacionamento com aquela pessoa, né, de comunhão, de unidade, essa pessoa consegue ver através dos seus atos Jesus. Paulo vai dizer o quê? Nós somos a carta aberta para todos lerem. O que ele está dizendo isso? Que essa Bíblia aqui, as pessoas lá fora não conhecem. Às vezes umas conhecem pouco, algumas conhecem alguma coisa, mas a maioria, na sua profundidade, elas não conhecem. Agora, elas conhecem essa Bíblia aqui. Eu preciso representar Jesus para essas pessoas. Essas pessoas precisam olhar para mim e ver o Evangelho. E precisam ver os atos. E precisam ver Jesus através da minha vida. Então, quando eu trago essas pessoas para perto, elas não vão prestar atenção apenas naquilo que eu estou falando, mas elas vão prestar atenção naquilo que eu estou vivendo. Elas vão prestar atenção na xícara que eu coloquei para ela tomar o café. Ela vai prestar atenção no bolinho que eu fiz para ela comer com tanto carinho. Ela vai prestar atenção nisso. E através disso, eu vou ganhar a confiança dela. Eu vou ganhar ela para Jesus, para mim. E através disso, eu ganho ela também para Jesus. Porque ela vê Jesus através da minha vida. Ela consegue perceber o amor de Jesus através do meu amor representado por ela. Já falamos, né, que uma das 5 coisas lá na outra aula, que um novo convertido, ele precisa é amor, né, para ele se firmar na fé. E agora nós estamos falando que o amor é sim uma estratégia que nós usamos nitidamente quando o evangelismo é relacional, é um evangelismo mais próximo, né? A outra coisa que nós vamos ver, a terceira, é a questão do evangelismo no trabalho local, né?
um terço de nossas vidas e tempo dispensado é dispensado no local de trabalho. Olha só, um terço da nossa vida. Nós gastamos no local de trabalho a mesma quantidade de tempo na vida que a gente passa dormindo. Um terço da nossa vida. Um terço nós passamos dormindo, um terço nós passamos trabalhando. Então, muitos não olham para o local de trabalho como uma estratégia de evangelismo. E é sim uma estratégia muito boa, porque no trabalho, como você passa um terço trabalhando, você passa uma boa parte da sua vida se relacionando com aquelas pessoas. Por que muitos não pregam no trabalho? Primeiro, porque não tem testemunho suficiente, né? Ele não pode falar porque ele vive como o do trabalho vive, então para ele fica difícil, né, pregar no trabalho, porque as pessoas conhecem ele, sabem que ele não vive aquilo, né? E isso não pode ser, né, nunca uma opção para você, discípulo de Cristo. Se isso está acontecendo, você precisa, com esse curso, rever os seus conceitos e se converter. Porém, muitos são impedidos por conta disso. Mas nós, como bons discípulos de Cristo, precisamos olhar para o trabalho, o local de trabalho, como um lugar de evangelismo. E aí você vai falar, Camila, mas na minha empresa é proibido de falar do evangelho. E algumas empresas são mesmos. Porém, no trabalho, quando você usa a estratégia do evangelismo através de relacionamentos, como eu disse na questão do amor, você vai pregar através do quê? Do seu testemunho. Muitas das vezes sem falar nada. A pessoa vai conseguir observar em você uma pessoa de Cristo. E quando ela te der uma abertura, você joga uma pequena semente que vai ser o suficiente para ela conhecer a Jesus. Enquanto isso, no um terço da sua vida que você vai passar com ela, você vai passar evangelizando ela em silêncio. Você vai passar evangelizando ela através do seu testemunho. E com isso, nós também conseguimos ganhar pessoas para Cristo. Agora, nós vamos para a última parte da lição, que é a parte onde nós vamos ver dinâmicas no evangelismo, né? Nós precisamos de ter algumas dinâmicas, né, com respeito ao evangelismo. E quando eu falo dinâmica aqui, eu estou falando sobre algumas coisas que nos impulsionam a evangelizar, né? Então, dinâmicas no evangelismo coisas que nos impulsionam a evangelizar. A primeira delas é oração. Oração. Por quê? Porque quando você trata com pessoas, nós precisamos entender que nós não estamos tratando apenas com pessoas. Nós estamos tratando com pessoas e nós estamos tratando com o mundo espiritual que está por detrás desta pessoa, que não quer deixar com que ela receba a Cristo. Por isso é tão importante a oração. Você precisa orar para ganhar alguém para Cristo. Por quê? Porque a oração vai quebrar barreiras que você, só com as suas palavras, não pode quebrar. A oração vai te levar a ter discernimentos de palavras que você, só por sabedoria humana, não vai conseguir fazer. Então, uma das primeiras formas de, se eu quero ganhar uma pessoa para Cristo, é orar por ela, né? Você já orou? Você tem orado por essa pessoa que você quer tanto conquistar ela para Cristo, né? Às vezes a gente só fala mal, por exemplo, de um vizinho, mas você tem orado, mas não é orado tipo aquela oração de macumbeira entregando ele na mão de Deus, não é isso. Orado abençoando esse vizinho. Nós precisamos orar, pedir a Deus a hora certa, porque Deus vai preparar um momento correto, a melhor hora para você falar do amor de Cristo para essa pessoa. Então, uma das primeiras dinâmicas, né? Uma das primeiras coisas que nos impulsionam a evangelizar é a oração, né? Por quê? Porque você precisa entender
que quem evangeliza, que somos nós, somos limitados. Então, nós não temos, a única coisa que nós temos a capacidade de fazer é expor a mensagem. Agora, quem convence é o Espírito, quem quebra cadeias é o Senhor, quem restaura é Ele, quem derruba os principados e potestades é Ele. Nós só temos a função de expor as Escrituras. Então, se nós não orarmos, nós não estamos levando esse evangelismo a um nível espiritual. Está sendo apenas um bate-papo, está sendo apenas uma conversa humana. E o evangelismo, nós precisamos entender que é muito mais do que uma conversa humana. É uma guerra espiritual, onde as potestades, onde os principados, onde as trevas não quer perder essa pessoa. Então, ela vai tentar segurar ela do jeito que ela conseguir. Então, nós fazemos o quê? Nos blindamos de oração para que esse evangelho ele rompa a barreira através das nossas vidas e consiga atingir a vida da outra pessoa. A segunda dinâmica, né, do evangelismo é o convite. E aí, quando eu li isso, eu falei, cara, é muita verdade, né? Porque, primeiro, você que quer ganhar pessoas, precisa ter o hábito de convidar pessoas. Quantas pessoas você convida diariamente para ir no culto na igreja? Nós não temos esse hábito de convidar pessoas, né? Então, primeiro, a segunda forma, né, de evangelizar é convidando, né? Uma forma simples. E eu olhei e falei, meu Deus, é verdade. Nós não convidamos, né? E às vezes a gente quer que a pessoa se converta, mas a gente mesmo não chama. Às vezes a gente fica até sem graça. Por exemplo, que chega aquele amigo do serviço na sua igreja. Aí você, ué, quem convidou? Aí um outro vizinho, uma outra pessoa, ele viu na internet alguma coisa e ele foi. E você mesmo que trabalha com ele, que é vizinho dele, não chamou ele para ir para a igreja, né? Então, assim, nós precisamos aprender a criar o hábito de convidar. Precisamos criar o hábito de convidar. Segundo, por que o convite é essencial? Porque já foi feita uma estatística, né, através de pessoas de pequenos grupos com grandes experiências, que de 25, olha só, de 25 pessoas que você convida para um GCEL, um culto, alguma coisa assim, de 25 pessoas, 15 delas vão confirmar que vão. De 25, 15 delas vão confirmar. Dessas 15, de 8 a 10 vão realmente ir. Então, das 15 já passou para 8 a 10. E dessas 8 ou 10, talvez 5 vão permanecer. Então, quer dizer, para você ter 5, você precisa, no mínimo, de convidar 25, né? Então, nós vemos, e aí dessas 5 que vão permanecer, elas só vão realmente se firmar se elas forem discipuladas, acompanhadas, né? E por isso a gente perde muito, porque você ganha as pessoas, às vezes numa dificuldade danada, uma pessoa aceita Jesus naquele mês e a gente não consegue segurar, entre aspas, aquela pessoa. Por quê? Porque ela não foi discipulada, ela acaba escorregando das nossas mãos, né? Então, o convite é essencial. E aí, para convidar, ele dá aqui 8 dicas para o convite. O primeiro, ore antes de convidar, que foi o que eu falei. O segundo, permita que a pessoa diga não, porque às vezes a gente fica com raiva da pessoa, leva para o coração se a pessoa dizer não, né? Não desista cedo demais. Se a pessoa disser não, tente de outra forma, tente em outro culto, tente numa outra oportunidade, né? A outra dica, adote os princípios das 6 vezes. E isso é muito interessante. Esse princípio das 6 vezes, ele é usado para corretor de imóveis. Espera aí um minutinho. Paçoca! Desculpa. Esse princípio é usado
para corretor de imóveis. Um corretor de imóveis, ele sabe que se ele fizer uma intervenção com a mesma pessoa 6 vezes, vai ficar registrado na mente da pessoa esse corretor de imóveis. Então, ele faz no mínimo 6 abordagens para ter certeza que aquela proposta que ele vai ficar ali na mente daquela pessoa, o seu cliente em potencial. Trazendo isso para as nossas vidas, nós precisamos de convidar no mínimo 6 vezes para a gente ter, para essa pessoa que a gente convidou, ter a certeza de que ela realmente é desejada na reunião que você está convidando ela. Olha que interessante. Às vezes a gente convida 1, 2 vezes, a gente desiste. Para aquela pessoa assimile que é importante para você mesmo que ela esteja naquele lugar, ela precisa ouvir da sua boca pelo menos 6 vezes para que ela o convite, para que ela vá na igreja ou na reunião que você deseja que ela vá, na sua casa, num GCL que seja. Então, nós precisamos adotar esse princípio das 6 vezes. Ore e aproveite as oportunidades, né? Vença 3 batalhas para ganhar a pessoa. A primeira, como eu disse anteriormente, ganhe essa pessoa para você. Depois, ganhe essa pessoa para o seu pequeno grupo, né? Quando você tiver. E a terceira, aí sim você vai conseguir ganhar essa pessoa para Cristo. Envolva outros no convite. Isso daqui é com respeito tanto a um pequeno grupo quanto a um departamento, né? Às vezes você quer que as pessoas sejam convidadas com mais frequências, mais pessoas sejam convidadas. E aí, você sozinho no seu pequeno grupo para chamar, vai ficar muito pesado esse convite para você. Então, você precisa fazer o quê? Envolver as outras pessoas que estão participando daquele pequeno grupo para que ela também tenha o interesse de trazer pessoas pelo convite. Ou a mesma forma, por exemplo, num departamento. Você quer que tenha muitas vidas no seu culto, por exemplo. Aí você quer convidar sozinho, você não vai conseguir muito êxito. Agora, se você envolver a sua equipe de trabalho, envolver o seu departamento, você vai conseguir, então, assim, muitas mais pessoas para estar naquele culto, naquele evento. E não faça pressão, porque o evangelho não é barganha, a gente não está dando nada, não está vendendo laranja na feira, né? Então, você não precisa fazer pressão. Você apresenta, né? Crendo que você está fazendo o seu melhor, você apresenta várias vezes, porque você quer que a pessoa tenha certeza que ela é bem-vinda naquele lugar, porém, você não vai precisar pressionar. Você tem que ir, você não foi ainda, né? Para que aquela pessoa vá por uma obrigação a você, né? Esse não é o interesse, não é a dinâmica da coisa, então não faça isso. Nós vamos ver algumas sugestões para convite, né? E aí dessas sugestões a gente precisa entender o quê? Que propaganda é a alma do negócio. Então você precisa, né, falar, olha, vai lá no meu GCL, né? A gente tem recebido tantas bênçãos, tem sido tão bom, Jesus tem falado conosco, a gente tem conseguido aprender do Senhor naquele lugar, nós temos orado junto, é tão bom estar em comunhão, né? Na igreja, olha, vai na minha igreja, né? Deus vai falar contigo naquele lugar, nós temos ouvido palavras abençoadas, eu tenho certeza que Ele vai falar o teu coração, né? Nós precisamos aprender a fazer propaganda. Olha, o dia que você for, você não vai se arrepender, você vai gostar, né? Para que a pessoa vá já impulsionada e com expectativas com respeito àquilo, né? E sempre com frases que vai eliminar a preocupação. Por exemplo, não precisa se preocupar, né? Se vai ser em casa, uma reunião em casa, olha, pode vir, não precisa se preocupar de vir arrumado, nada, é tudo muito simples, vai ser na minha casa, pode ficar tranquilo. Se for na igreja, olha, pode ir,
não precisa ficar preocupado com nada, não. A gente é muito simples lá, você vai se sentir bem, né? Porque às vezes as pessoas têm aquela mania, mas eu tenho que ter uma roupa, mas eu tenho que ter isso, mas não sei o que. Fala, não, você pode ir, é uma reunião bem informal, no caso do GCL. É uma reunião bem informal, ninguém vai te pedir para falar nada se você não quiser, né? Você pode ficar tranquilo, você pode só ouvir quietinho, né? Então nós precisamos aprender a convidar, porque às vezes a gente, convida, tá, vai lá na igreja, que você vai receber uma bênção. Isso não é convite, isso não é apresentar Jesus, né? Fala, não, vai lá, porque nós temos ouvido palavras abençoadas, porque Jesus vai te dar a resposta que você precisa através de uma palavra. Vai lá, porque Deus vai usar a pessoa e vai falar com você, né? Através da pregação da palavra, dos louvores, né? Vai acalmar a sua alma, vai abrir o seu entendimento, né? Você vai conhecer melhor Jesus. Vai lá, você vai ver, né, um ambiente gostoso, você vai gostar dos irmãos, né? Então a gente precisa aprender a fazer propaganda, né? E aí, sobre ter amizades não crentes, né, ele deixou aqui por último, e eu queria ler exatamente o que a revista está escrito, diz: os crentes devem ser espiritualmente diferentes do mundo, mas não separados socialmente. As maiores barreiras da evangelização não são teológicas, são sociais e culturais. É importante tratar das necessidades básicas da pessoa. Na relação com os descrentes, devemos salientar as semelhanças e não diferenças. Não basta ser um crente zeloso, precisamos ser um crente, também ser sensíveis às pessoas. Antes de tudo, precisamos viver de modo digno do Evangelho. Isso que atrai as pessoas para Jesus. O que muitos têm rejeitado não é o cristianismo, olha só, mas sim a caricatura dele, né? Porque a gente se acha melhor muitas das vezes quando a gente vai evangelizar, porque a gente é crente e aquela pessoa está vivendo no erro. E não é assim que a gente evangeliza, né? Aqui a gente não está falando para você sentar na roda dos escarnecedores, não é isso. Aqui a gente está falando que essas pessoas, esses escarnecedores, eles precisam saber que mesmo você não sentando na roda dele, você é acessível a ter uma conversa saudável com ele, né? Você é acessível às dificuldades que ele tem. Então, ele pode contar com você. Então, assim, a gente precisa aprender a ser acessíveis às pessoas não crentes. Né? A gente não é santo separado no sentido de que ninguém pode tocar na gente, não. A gente é santo separado no sentido de que a gente pode ir ajudar essa pessoa e esse meio não vai nos corromper, né? Porque nós somos santificados pelo Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado com essa caricatura de crente que afasta as pessoas do Evangelho e que afasta as pessoas da gente, que impede a gente de chegar até ela e ganhar para Cristo, né? Então, fica aqui algumas estratégias e alguns motivos pelo qual alguns evangelismos deram certo durante um período e não dão mais, né? Eu espero que com essas 2 aulas você tenha esclarecido todas as suas dúvidas com respeito a um evangelismo eficaz, o que é um evangelismo, por que a igreja precisa evangelizar, por que muitos não evangelizam e a melhor forma da gente fazer isso. Amém? Fique com Deus, Deus te abençoe, responda no final aí no seu livro as perguntas de fixação, que elas são muito importantes para o seu aprendizado. Deus abençoe.